para intimidar Neemias. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Vamos aguardar você encontrar. Neemias 6. Neemias capítulo 6, versículo 1. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Quem encontrou diz amém. É o fechamento da palavra de 2 sexta-feira. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arado e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Somente até aqui nos apresenta essa palavra. Senhor, está aqui a sua palavra. Palavra que não me pertence, Senhor, mas palavra que pertence ao Senhor. Que não seja nada de mim, mas que tudo seja do Senhor. Eu quero aqui pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Senhor possa ser manifesta sobre este lugar. Este lugar é do Senhor, este lugar é santo, e que o Senhor possa falar conforme a necessidade de cada um, mas que o Senhor não venha deixar, meu Deus, o teu povo, a tua igreja sair daqui da mesma maneira no qual entraram, no nome de Jesus. E a igreja pode sentar. A igreja percebeu esse pequeno refrão que fala a respeito de Neemias, quando então, junto com aqueles que ele selecionou, correu os muros e fechou então as brechas. Vocês viram que não sou eu, não é só a exortação quem está falando, mas é a palavra de Deus. Nós vamos entender então que Neemias, depois dele ver que os muros tinham brechas, ele então observou o porquê que o povo de Jerusalém, o povo judeu, ele se encontrava perdendo as suas batalhas, perdendo as suas guerras, perdendo até mesmo as suas finanças, perdendo tudo aquilo que Deus um dia havia dado, e principalmente porque eles eram um povo que era dono da promessa. A gente vai ver então que Neemias, ele observou que aquele povo estava na situação no qual eles estavam, porque eles estavam em falta com o Senhor. Então já dá para nós vermos que todas as vezes que nós nos encontramos distante de Deus, ou até mesmo com brechas abertas, querendo que cumpra em nós, ou que Deus cumpra em nós propósito, que Deus cumpra em nós promessa, a gente vai ver que é impossível Deus cumprir promessa, cumprir propósito sobre a vida daqueles que não estão salvos. Deus falou comigo essa madrugada, poderosamente, quando eu estava buscando o Senhor, e eu pude entender que Deus esclareceu o motivo de Neemias ter convidado o povo, antes mesmo de começar a restauração dos muros. Neemias então convida o povo a colocar a
a sua vida espiritual em ordem. Neemias convida então o povo para voltar a buscar Deus. Aquele povo, eles tinham se dispersado, eles tinham se distanciado de Deus. E quando Neemias então contemplou a vida espiritual deles, a forma como eles estavam vivendo em relação à busca deles com Deus, Neemias então percebeu: peraí, este povo não vai vencer sem Deus. A gente entende então através dessa mensagem que tem muitos de nós querendo vencer sem Deus. Pessoas que já deixaram Deus para trás, estão na frente e Deus ficou lá atrás. Pessoas que desalinharam. E Neemias, ele percebeu isso. Foi aonde ele viu que uma pessoa, quando ela está na presença de Deus, porque o fato de você estar aqui dentro da igreja não significa que você está salvo. O que vai garantir a sua salvação é a forma como vem a sua vida, como a sua vida está diante de Deus, se ela está alinhada ou se ela está desalinhada. Neemias então ele compreendeu que aquele povo estava bastante distante e com as brechas que estavam abertas, que eu já disse para vocês que os muros simbolizavam então a vida dos judeus espiritualmente, e a vida deles estava em falta do Senhor. E aí então eu fui buscar em Deus, quando Deus então abre os meus olhos e me exorta dizendo que uma pessoa, quando ela não está salva, não tem como cumprir propósito. Eu não sei qual foi a promessa que você recebeu um dia. Eu não sei o que Deus te prometeu um dia. Eu só sei de uma coisa, que se você perguntou hoje, mas Deus falou tanta coisa e nada cumpriu, como que está a sua vida? Quando Deus te falou, você colocou a vida em ordem. Quando Deus te falou, você deixou Deus mudar a sua vida, transformar a sua vida. Porque antes de começar a restauração dos muros de Jerusalém, primeiramente Neemias disse: olha, vamos tampar as brechas. O que ele quis dizer com isso? Olha, se as brechas estiverem abertas, vai ficar então respaldo para que o inimigo venha entrar. Então vamos tampar as brechas, porque não vai ter por onde ele entrar. E aí então Deus me fez lembrar a respeito de um discípulo que estava sobre as margens do Rio Jordão, e ele se encontrava junto com João Batista. E Jesus então ele vinha se aproximando das margens do Rio Jordão, quando então João Batista ele observa Jesus se aproximando e ele diz para o discípulo por nome de André: está aí o Cordeiro de Deus. Está aí o Cordeiro de Deus. Então a gente contempla através disso que João ele apresentou para André Jesus. Eu acredito que em algum dia da sua vida alguém te apresentou a Jesus. Alguém mostrou para você o caminho. Mas cabe você aceitar então esse chamado. E a partir então do momento que João Batista apresentou Jesus a André, mostrando então, olha, está aí, é o Cordeiro de Deus. Sério. Essa é a palavra que Jesus falava aos seus discípulos quando ele ia passando e chamando os seus discípulos. Ele só dizia: sério, farei de vocês pescadores de homens. A gente vê que depois disso aí, André ele segue Jesus. Isso é para você entender o que é o chamado. Eu não estou me referindo só a um chamado ministerial, mas eu estou me referindo a um chamado de que um dia alguém apresentou para você Jesus, mas cabe a você a entender e aceitar o chamado. Você tem que entender que se você não aceitar o chamado, o propósito de Deus não vai cumprir na sua vida. A gente vê que
E Simão então sai atrás de André, que saiu atrás de Jesus, aceitando então um chamado por uma palavra que um dia, através de profecia, através de profeta, que profetizaram que o Messias vinha. Dali em seguida a gente vai ver que Tiago e João também receberam um chamado quando eles estavam sobre um barco, consertando as suas redes, que com certeza não tinham pegado nada, consertando as suas redes depois da pesca. E aí então Jesus chega e diz para Tiago e João: deixa aí essas redes, porque agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Segue-me. Eu não sei se vocês entenderam o que é a palavra, o que o Espírito Santo de Deus quer levar até vocês. Jesus, ele não precisou ficar insistindo por muito tempo. Jesus não precisou ficar provando isso e aquilo, porque às vezes é tanta questionação, às vezes é querendo entender tanta coisa, às vezes é tantos porquê, às vezes é tantas frustração, e a pessoa às vezes questiona, até duvida, é uma incredulidade para aceitar aquilo que Deus quer. E Jesus simplesmente, ele não falou muita coisa. Eu acredito que depois então de Jesus pregar ali para Tiago e para João, ele disse: olha, solta as redes e segue. Era Jesus chamando. O interessante disso tudo é a pessoa não entender que ele é privilegiado. É a pessoa não entender que se ele está aqui, se ele faz parte dessa igreja, é porque um dia alguém apresentou Jesus para ele. E se alguém apresentou Jesus para ele, com certeza o Espírito Santo de Deus levantou alguém, tocou em alguém para que chamasse para essa boa obra. A gente vê que Jesus, ele sai ali com seus discípulos. Eu estou falando a respeito do chamado. Eu vou voltar lá na palavra. É só para você entender que não tem como Deus fazer na vida de alguém que não aceita o chamado de Deus, que não aceita que é um escolhido, que não prioriza e que não percebeu então que ele é uma pessoa priorizada. Não é para todos ser escolhido. Não é todos que têm esse privilégio de ser chamado, de ser escolhido. Essa preocupação, esse zelo de Deus, de querer te enfiar a força dentro do céu. Se você parar para observar a sua vida e olhar então a sua conduta e até mesmo os seus defeitos, você acha que você é merecedor desse chamado? É a misericórdia de Deus que te alcançou, porque com certeza o dia que Ele te alcançou, se você observar como estava a sua vida, cheirava mágoas narinas de Deus. Mas o Senhor passou por cima disso. Jesus, ele sai com seus discípulos e ele passa por uma barraca onde estava lá um cobrador de impostos, um corrupto. Jesus poderia então apontar e acusar então aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava fazendo, porque querendo ou não, ele usurpava o povo que era escolhido. Ele trabalhava para o ministério de Roma. Então você vai ver que Jesus passou por ali, com certeza pregou o evangelho para Mateus, que era um cobrador de impostos. E Jesus então disse: olha, agora solta tudo isso aí, o que passou eu não quero saber, os seus pecados passados eu também não quero saber, segue-me. Sabe o que eu vejo com isso? Jesus dando oportunidade. Jesus dando oportunidade para pessoas de salvação e até mesmo de cumprir propósito.
gente vai mais a fundo, você vai ver que lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, a palavra, ela fala que quando ali o povo de Deus que se encontrava buscando a Deus, eles receberam então a manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso significa que eles tiveram uma entrega. E através dessa entrega, o Espírito Santo de Deus tomou a vida deles para salvar. Depois então disso, você vai ver lá em Lucas 24, onde a palavra fala que estavam prontos para fazer então a vontade do Senhor. Eles estavam preparados também para receber então o propósito e viver o propósito. Em Lucas 24 você vai ver então que esse povo, eles já tinham sido tratados, eles já tinham fechado as suas brechas, e por isso Deus estava pronto para trabalhar na vida deles. Foi quando eles foram então executados para fazer então a boa obra. A gente vê que Jesus, ele quer fazer a boa obra sobre as nossas vidas, mas às vezes nós dificultamos Deus de trabalhar. E são coisas tão pequenas, são coisas tão insignificantes, que às vezes a gente não percebe e acabamos perdendo o propósito de Deus, perdendo a bênção, atrasando a promessa. E a culpa de quem? A culpa é nossa mesmo. Não é de ninguém. A culpa é nossa. Mas agora então, voltando dentro da palavra, Neemias, ele fez o povo entender que eles precisavam voltar no propósito. Eles precisavam edificar sua vida espiritual. Eles precisavam restaurar a sua vida, porque eles estavam querendo vencer de uma forma bagunçada. Eles estavam querendo que Deus cumprisse promessa, propósito sobre a vida deles, mas eles não estavam alinhados com Deus, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, eles não estavam dentro do propósito, eles queriam a bênção, eles queriam o resultado, como muitos de nós, que às vezes nós estamos buscando o resultado, mas o que nós fazemos para mudar isso? O que nós fazemos para mudar a nossa vida em relação a Cristo? Neemias, só depois então de levar o povo a adorar, ele começa a restaurar os muros. E aí que a gente vê que tem pessoas que acham que quando Deus promete alguma coisa na nossas vidas, e Ele começa então a cumprir algo nas nossas vidas, a gente acha que pelo fato de ser promessa, pelo fato de ser propósito, pelo fato de Deus ter prometido, a gente imagina que tem que sair tudo da melhor maneira. A gente imagina que não vai ter levante, a gente imagina que não vai ter problema, a gente imagina que vai correr tudo certo, que tudo vai sair bem e que não vai ter nenhum impedimento. Engano seu. Engano seu. Porque se o inimigo não levantar, não é propósito de Deus. Se o inimigo não se levantar dentro daquilo que você está fazendo, então não é propósito de Deus. Porque tudo aquilo que é propósito de Deus, o inimigo, ele se levanta. Ele tem que se levantar.
Gesem e Tobias. Eles ouviram falar da reconstrução. Eles ouviram falar que Neemias tinha chegado em Jerusalém e que estavam colocando a casa em ordem, que tinha começado pela restauração dos muros que estavam destruídos. Sanbalate, a única coisa que ele pensou era em parar Neemias, porque o que Neemias estava fazendo chamou a atenção dos inimigos, causou um incômodo aos inimigos. E Sanbalate, de todas as formas, ele queria de alguma maneira que Neemias descesse do muro, que Neemias desistisse da restauração, mas era a promessa de Deus. Ele orou 4 meses para começar essa boa obra. Depois ele chega na cidade, ele vistoria e ora mais 3 dias para começar então a ter discernimento de como que ele ia começar a restauração. Ele não começou uma coisa de qualquer jeito. Eu acredito que você entrou querendo desistir, mas você não começou uma coisa de qualquer jeito. Ah, mas está tendo muito impedimento, o inimigo vai se levantar sim. É óbvio que ele vai se levantar, mas porque ele sabe que o negócio vai crescer. Ele sabe que a coisa vai acontecer. E ele quer despertar. Neemias, ele fazia parte do povo de Deus. E o povo de Deus, ele quer crescimento. Mas Sanbalate, ele fazia parte dos opositores que tinha uma ligação com a política da época. E ele acreditou que Neemias estava fazendo tudo aquilo ali porque queria chamar a atenção do povo judeu para o lado dele. Ele queria chamar a atenção do povo judeu para o lado dele, porque eles acreditavam que a intenção dele era entrar na política. Eles entenderam então que eles estavam ganhando ali um concorrente. E eles precisavam de alguma forma derrubar Neemias. Eles precisavam de alguma forma desfocar Neemias. Eles precisavam de alguma forma parar Neemias. Eles precisavam de alguma maneira mandar Neemias embora de Jerusalém. Porque até então Neemias chegar, os muros estavam arrebentados e quebrados. Só foi Neemias chegar e a coisa começou a andar. Sabe o que a gente entende com isso? É que Sanbalate, ele não acreditava que Neemias era de verdade. E o porquê que Sanbalate ele não acreditava que Neemias era de verdade? Porque Sanbalate não era de verdade. E toda pessoa que ela não é de verdade, ela duvida daquele que é. Toda pessoa que ela cuida é porque ela usa. E se ela usa, ela também cuida. Sanbalate era desse, mas ele chegou aqui. Ele está querendo alguma coisa. Ninguém acreditava que Neemias tinha chegado ali, que a única intenção dele era ajudar os judeus a restaurar os muros, porque era a terra dele, era a terra dos seus pais. Ele não conhecia Jerusalém, acredito que ele ficou conhecendo naquele exato momento. Mas antes mesmo de conhecer, os pés dele estar ali, ele era apaixonado por aquela terra. Porque ele ouvia falar das histórias que o povo de Deus viveu ali. E ele sabia que tudo aquilo ali era promessa. A gente consegue entender que esse grupo de opositores
Você vai ver que todo momento que Sanbalate, ele tenta fazer com que Neemias desce do muro, Neemias, ele tinha uma resposta para ele. Se você for consultar dentro da escritura, dentro dessa mensagem, você vai ver que por 4 vezes, vindo a quinta já para escandalizar com a sua moral, 4 vezes os mensageiros de Sanbalate, Gesem e Tobias mandaram chamar Neemias, convidaram Neemias, tentando atrair Neemias para um lugar, para uma aldeia onde eles queriam conversar. Mas qual era a intenção deles? A intenção deles era de matar Neemias. Sabe o que eu entendo com essa mensagem? É que tem pessoas aqui que ainda não perceberam, mas o inimigo, ele não quer te matar, não quer matar a pessoa física em você, mas ele quer matar a pessoa espiritual. O inimigo, ele não quer matar a pessoa física em você, mas ele quer matar os seus sonhos. Ele quer que você desista. Aí você entra aqui acreditando que tudo está difícil, que as coisas não estão acontecendo como você queria, porque o ser humano, ele é bem assim, ele tem uma promessa, isso é cristão. Ele tem uma promessa, ele já acha que as coisas têm que acontecer no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, e que ele já tem que entrar ganhando mundos e fundos. Para você entender, quem tem uma empresa sabe do que eu vou falar aqui. Uma pessoa, quando ela começa uma empresa, ela tem que tomar muito cuidado, porque dentro de 5 anos ela não pode tirar, ela não pode desfalcar, ela tem que investir. Só depois de 5 anos que a pessoa vai ver lucro. Bispo, mas então a pessoa não vai viver dessa empresa da forma que muitos querem viver? Não. Quem sabe disso? Da forma que a pessoa quer viver? Não. E às vezes a pessoa está esperando demais e ela não consegue esperar um determinado tempo. E ela começa então a se frustrar todos aqueles que estão à sua volta. E uma pessoa morcega, uma pessoa desanimadora, ela consegue desanimar o grupo inteiro. Porque palavras negativas atraem um peso no mundo espiritual que deixa a pessoa tão abatida que se tiver um lugar para ela deitar, ela deita. Porque isso é o mundo espiritual. Isso é o mundo espiritual. Foi rápido nesse cena. Foi muito rápido o negócio aí, né? Mas uma coisa que eu entendi é que o inimigo, se tem uma coisa que ele tem, é paciência para nos destruir. Se tem uma coisa que ele não tem pressa, ele não tem pressa, ele espera o tempo que for necessário. Ele vence a pessoa no cansaço. Cada dia ele cria um problema. Cada dia ele cria um desconforto. Ele vai te vencer no cansaço a ponto de você olhar para o lugar
influência. Ela não é qualquer um. Aí você esquece que Deus é muito maior do que o contato que a pessoa tem, do que a influência que a pessoa tem. Mas o problema, eu estava falando isso nessa tarde. Eu estava falando isso com uma pessoa que o problema é colocar na mente dos nossos filhos dentro da nossa casa, porque nós não somos eternos. E um dia nós vamos se ausentar dessa terra. Mas a gente já não vê mais pessoas loucas como nós, a ponto de acreditar nas promessas, a ponto de acreditar em Deus de uma forma como a gente acredita, no qual a gente vai buscar Deus diante de uma guerra que a gente está sofrendo, e a gente só sai dessa oração quando a gente vê o resultado. E hoje, quando nós vamos falar para os nossos filhos passar as nossas experiências, passar então a nossa fé, aí então eles olham para nós e falam para nós, não é bem assim. Não é dessa forma. A gente não consegue então passar essa experiência que nós tivemos. Porque se nós conseguíssemos passar a experiência que nós já vivemos através da nossa fé, eles pagariam menos preço. Porque iriam viver pelas experiências que nós já pagamos esse preço. Mas aí então a gente entende, não sei para quem é, a gente entende que então nós vamos ter que deixar eles passar pela experiência. Porque na hora que não tiver nós para ir para a guerra, na hora que não tiver nós para guerrear, para colocar a nossa fé em ação, para bater de frente então com o adversário, quando não tiver nós, eles vão ter que fazer essa parte. E aí então é o momento que eles vão viver experiências e vão entender que no mundo físico não se vence quando o mundo espiritual não está bem. Todas as vezes que o mundo físico entra em movimento negativo, alguma coisa no mundo espiritual não está bem. Mas por que Neemias ele não desceu do muro todas as vezes que ele recebeu uma afronta? Porque Neemias tomava a afronta que recebia e respondia com fruto. Eu acho que você não entendeu. Eles queriam manchar a imagem de Neemias. Eles queriam acabar com a credibilidade de Neemias. Eles queriam arrastar o nome de Neemias para a lama. Eles tentaram de tudo para poder fazer Neemias então descer dos muros. Mas o Espírito Santo de Deus está falando: não desce desse muro. Não saia da restauração desse muro. Não abandone o propósito. Sabe o que a gente entende? Que quando Neemias era intimidado, você já parou para analisar que quando você está vivendo um momento onde parece que tudo vai bem, aí de repente chega uma notícia que meio que te abala, mas quando você está na fé, quando você está bem com Deus, mesmo que aquilo te atingiu, mesmo que aquilo te entristecer, mas você permanece no propósito. Porque ao mesmo tempo que vem aquele encontro onde o inimigo ele tenta mexer com a sua estabilidade, com os pensamentos negativos que ele lança sobre os seus pensamentos, sobre o seu ouvido, o Espírito Santo de Deus que vem do outro lado, ele fala: não é bem assim, não está perdido, lembra do propósito, lembra do que eu falei. A gente às vezes sem perceber desse tipo de propósito que poderia ter dado muito certo,
Mas o problema é que a gente desiste muito fácil daquilo que Deus quer. Nós não queremos guerrear mais. Nós não queremos lutar mais, nós queremos facilidade. E não é bem assim. A gente vê que eles chegavam e a notícia era, o recado era: Neemias Sambalat está chamando. Ele precisa falar com você. Ele está organizando uma reunião no qual ele manda dizer que não adianta você restaurar esses muros, porque mesmo depois de restaurado, uma raposa derrubarei. Sabe o que isso significa? Que Sambalat, ele é um destruidor de sonhos. E ele quer colocar dúvida nos seus sonhos. Ele quer frustrar os seus sonhos. Ele quer de todas as formas que você desça do mundo, que você saia da restauração, da reconstrução. E sabe o porquê de tudo isso? Porque se Neemias não estivesse firme no propósito, ele teria descido. E qual era a emboscada? Se ele descesse do muro, ele seria levado para uma emboscada onde ele perderia a sua vida. E trazendo para o momento do que a palavra está falando agora, sabe o que realmente o inimigo quer? Ele não quer só o seu sonho. Ele não quer só frustrar o seu sonho. Ele não quer só fechar a porta, mas ele quer te matar espiritualmente. Desce do muro para você ver o que vai acontecer com você. Saia do muro para você ver a emboscada que está armada pelo inimigo. Neemias, ele sabia disso. Mas por quê? Porque ele estava dentro do propósito. Ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque antes mesmo dele tomar uma decisão, ele orou, ele se consagrou, ele jejuou, ele buscou. E a única orientação que ele recebeu do Espírito Santo de Deus é: constrói os muros. Restaura os muros. A gente começa a observar algo no meio de nós. Tem pessoas saindo, ou melhor, deixando o propósito por coisas tão pequenas. Por coisas tão pequenas. Tem pessoas que têm deixado o propósito por causa de uma visita. Eu não vou mais na igreja porque eu fiquei doente e ninguém foi me visitar. Você sabia que a mesma distância que tem para alguém te visitar, tem para você vir na igreja? Se a pessoa realmente está vivendo o propósito, o que isso significa para ela? Se a pessoa realmente está preocupada com o propósito, se o que importa para ela é o propósito, se ela está ligada no propósito, o que isso significa para ela? Mas tem pessoas descendo do muro, tem pessoas deixando o propósito por causa de uma porta de emprego, por causa de uma oportunidade de trabalho. Tem pessoas deixando o propósito por causa de uma viagem, por causa de um passeio. Tem pessoas deixando o propósito porque ela não tem tempo mais para buscar Cristo. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de Esaú, irmão de Jacó. Ele chega cansado da caça.
E Esaú com fome. Sabe o que eu vou dizer para você? Antes de concluir aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe aqui. Cuidado com essa sua fome. Cuidado com essa sua ganância. Cuidado com essa sua pressa. Tudo dentro do tempo. Não passe na frente de Deus. Esaú, ele era primogênito. Ele tinha o direito da herança dupla. Ele era aquele que foi escolhido para liderar e representar a família de Isaac. Isso é para você entender que você não é qualquer pessoa. Isso é para você entender que você não pode entrar em qualquer lugar. Isso é para você entender que você não pode participar de qualquer conversa. Isso é para você entender que você não pode sentar em qualquer mesa. Isso é para você entender que você não pode ir saindo assim sem Deus confirmar nada para você. Você não pode descer do muro só porque o momento não está te agradando, só porque o momento está desconfortável. Você não pode descer do muro porque você acha que está sendo intimidado. E quem é você na fila do pão? Glória a Deus. É tão pouco, né? Tão pouco para te derrubar. Pessoas deixando o propósito por tão pouco. Se vendendo por tão pouco. Negociando por tão pouco. Você já se deparou porque Esaú, depois quis ter essa confusão com Jacó. Mas de momento ele chegou e negociou a primogenitura. Negociou o seu direito. Não olhou para os seus princípios. Ele simplesmente chegou e fez as coisas na hora da fome. Não faça as coisas na hora da sua ira. É verdade. Você pode se arrepender lá na frente. Acalma essa fome aí, a fome. A fome levou Esaú a uma complicação muito grande. A pressa dele fez ele perder princípios. Ele negociou aquilo que Deus deu por direito. E depois ele quis cobrar direitos que na verdade ele não tinha, porque ele não valorizou. Sabe o que está acontecendo? Muitos estão negociando os seus valores. Não estão valorizando o seu escolhido. Não estão valorizando o seu chamado, não estão valorizando o chamado. Não estão aceitando aquilo que Deus tem. Estão dispersos. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui? O inimigo vai querer te desfocar. O inimigo vai querer te desfocar, te dispersar. Ele vai querer te distrair, ele vai querer tirar a sua atenção. Tem pessoas desistindo do propósito de Deus. E por coisas tão pequenas que lá na frente você vai ver que não valeu a pena. Lá na frente você vai contemplar. E você vai poder parar para ver que não valeu a pena. O propósito de Neemias era quando ele saiu da Pérsia, da cidade de Susa, quando ele conseguiu a carta. O propósito dele era um só:
quiseram colocar dúvida sobre o povo em relação à vida de Neemias, em relação à pessoa de Neemias. Mas Neemias, em todo momento, ele firme no propósito. Tentaram intimidar ele, mas ele firme no propósito. Porque o que segurou Neemias em cima dos muros foi o propósito. Eu acredito que o que está te segurando aqui é o propósito. Não é o irmão do lado da direita e também não é o irmão do lado da esquerda. Porque quem vive em Cristo não espera nada de ninguém. Espera de Cristo. Quem vive em Cristo espera tudo em Cristo. Neemias, ele foi convocado para prestar culto em uma aldeia, onde Sanbalat manda convidar: olha, vem cultuar com nós, vem adorar a Deus com nós aqui na aldeia. Sanbalat, ele convoca então um profeta, no qual ele pagou esse profeta para profetizar para Neemias que ele fosse se esconder dentro do templo, porque iriam tentar tirar a vida dele. Mas Neemias, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabia que a lei não permitia, e que se ele entrasse para dentro do templo e ficasse trancado dentro do templo, dentro da lei, isso é usurpação. Ele estava usurpando, ele estava invadindo a lei. E a palavra fala que ele não foi movido pelo temor, ele não foi movido pelo medo. Às vezes a gente faz algumas coisas até mesmo fora da palavra, porque nós deixamos de acreditar em Deus e passamos então a acreditar que nós podemos se defender. E na verdade, a gente acaba ficando nas mãos de pessoas oportunistas, porque somos ansiosos demais e esperamos aonde nós não deveríamos esperar, mas esperarmos. Se Neemias fosse um desses, ele teria então ido para o templo, ele teria se trancado lá, ele teria ferido a lei, e ele teria até se levado à morte. Mas ele não deixou se intimidar pelo medo. O problema é esse: às vezes, diante de um perigo, a gente é tomado por um medo tão grande, que às vezes a gente faz coisas que não era para fazer. Às vezes tomamos decisões precipitadas pelo medo, pela ansiedade. Mas ele não deixou se mover nem pelo medo, nem pela ansiedade, porque ele estava firme em quê? Ele estava firme no propósito. Porque quando ele saiu de Susa, quando ele saiu da Pérsia, quando ele pediu permissão para o rei, ele tinha um propósito. E ele foi para Jerusalém em cima de um propósito. Qual é o seu propósito aqui hoje? Glória a Deus. Qual é o propósito que você tem? Qual é o propósito que Deus te deu? Ah, mas é que está muito difícil. Eu quero dizer uma coisa para você. Para Deus te colocar, viver coisas grandes, Ele vai provar a sua estabilidade. Ele vai provar a sua paciência. E como eu disse para você, se tem uma coisa que o inimigo tem, é paciência para te derrubar. Se tem uma coisa que ele sabe esperar, é o tempo certo para te derrubar. Ele sabe o momento que você está mais frágil. Ele sabe o momento que a tua cabeça dá uma confusão. Ele sabe o momento que você está vivendo de frustração. Ele sabe o momento que você está tomado pela ira. E é nesse momento que ele chega e entra. Ele sabe esperar o momento oportuno, porque ele rompe
quinta vez, isso dá para você ver que o inimigo, ele não desiste fácil de nós. E você, querendo desistir daquilo que Deus pôs um dia na sua mão. É simplesmente assim, ó. Segue. Segue. É isso. A pessoa que sabe o que ela quer, ela não tem dúvida em relação ao propósito. O problema de muitos é que ele fica em cima do muro, mas ele sobe e desce, ele sobe e desce, ele sobe e desce. Em momento nenhum você vai achar dentro da Escritura Sagrada, dentro dessa mensagem, do contexto de Neemias, que em algum momento Neemias desceu do muro, que em algum momento ele atendeu o chamado da oposição, que em algum momento ele colocou em risco o propósito que Deus deu para ele, a missão que Deus designou que ele fizesse. Foi por isso que ele conseguiu concluir tudo. Ele concluiu o propósito. Porque vinha um, chamava, vamos ali. Eu estou em uma grande obra, não vou. Vamos lá adorar a Deus lá no culto, lá na aldeia. Eu estou em uma grande obra, eu não vou. Vamos em uma reunião ali de uns líderes políticos, eles mandaram te convocar. Eu estou em uma grande obra e eu não vou. Pela quinta vez, chegou então Jessé com uma carta lacrada. E essa carta só poderia ser aberta em público. Isso me chamou muita atenção. Deus me incomodou muito quando chegou nessa parte. Eu quero que você cutuque o teu irmão aí, deixa bem e deixa claro para ele que o inimigo vai tentar manchar a imagem dele. O inimigo vai tentar mexer com a sua credibilidade. Você vai ter que ter resistência. Você vai ter que estar bem alinhado. Você vai ter que ter resposta. Você vai ter que estar preparado. Porque isso tudo é uma maneira de te desfocar. Isso tudo é uma maneira de te tirar do propósito. Isso tudo é uma maneira de causar tua ira, de fazer com que você venha perder o seu equilíbrio emocional. Chega a carta onde só poderia ser aberta em público. Que carta é essa? A carta que causaria dúvida a respeito do caráter de Neemias em relação às pessoas que ele estava liderando. O caráter de Neemias seria mexido. Havia uma tentativa para manchar a imagem que Neemias construiu ali, junto com aquele parceirismo no momento da restauração, da reconstrução dos muros. A carta é aberta. E sobre a carta, eles anunciavam que Neemias estava ali na restauração, na reconstrução daquele muro, porque ele queria se destacar no meio do povo judeu. Ele queria a confiança do povo judeu, porque ele queria causar uma rebelião no meio do povo judeu, aonde ele se levantaria como rei. Ela meio queria causar uma confusão, uma divisão. Mas Neemias, quando soube então, quando ouviu tudo aquilo que estava sendo falado sobre aquela carta, Neemias só teve uma posição. Quem vai justificar essa afronta é os meus frutos. Eu acho que você não entendeu não. Quem vai justificar quem é você é a pessoa que você representa. Não
manchar a sua imagem? Eu não sei se estão por aí mexendo com a sua credibilidade. Mas o que eu quero dizer, eu tenho uma notícia para você. Ninguém vai conseguir mexer com uma árvore que dá fruto. Porque quando a pessoa olha para a árvore, ela sabe por que estão tacando pedra, porque tem fruto. Quem vai tacar pedra em árvore que só tem foda? Quem vai tacar pedra em árvore que só tem aparência? Mas aí eu pergunto para você, cadê os frutos? Cadê os frutos? Você quer conhecer a pessoa? Você quer saber se é verdade? Olha para os frutos. Olha para a atitude, olha para a posição dela, olha para o propósito que ela vive, olha para quem é ela. Olhar para a imagem da pessoa é muito fácil. Olhar para a aparência da pessoa é muito fácil. Eu quero lembrar você que Jesus, ele passava todos os anos ali sobre uma figueira, não é? E todos os anos que ele passava sobre aquela figueira, a figueira é muito bonita, aparentemente linda, folhas maravilhosas, verdes. Mas ele procurava sobre as folhas, nenhum fruto. Não tinha fruto. Aí você vem aqui hoje querendo descer do muro, porque está de mimimi. Aí você vem aqui hoje querendo descer do muro, porque estão mexendo com a sua imagem. Aí você vem aqui hoje querendo descer do muro, porque alguém te chamou, porque alguém falou de você, porque alguém te afrontou, porque alguém te perseguiu, porque você está se sentindo injustiçado. Você não acha que isso é pequeno demais para você desistir de um propósito? Presta atenção em uma coisa. Antes mesmo de Deus firmar algo grande na sua vida, primeiro ele vai provar a sua resistência. Ele vai ver se essas raízes aí têm profundidade. Aí eu quero que você vira para o teu irmão, do cutucão dele, as raízes aí têm profundidade. Porque foi muito claro. Jesus, ele pergunta para Pedro, essa mensagem ela me chama muito a atenção. E todas as vezes que, às vezes eu penso em desistir, aí eu me coloco no lugar de Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro, o que falam por aí de mim? Quem fala que eu sou? Uns falam que o Senhor era Elias, outro João Batista, outro algum dos profetas. Mas e você, Pedro? Quem você acha que eu sou? Sabe o que eu entendo disso? Deus não está preocupado com o que estão falando lá fora. Deus não está preocupado com a afronta que você está sofrendo. Deus não está preocupado com as perseguições que você vem vivendo. Deus não está preocupado com o cenário que aparentemente parece estar desconfortável. A preocupação de Deus
do dinheiro. E ali tinha. Ele tinha a mina, pastor Antônio. Ele tinha o canal. Ele tinha onde arrancar. Mas quando Jesus pegou para ele e falou: isso está errado. Você está usurpando o meu povo. Você está tirando proveito de pessoas honestas. Olha que isso aí está errado. Você está roubando uma nação que tem a promessa. Olha aqui, você não sabe aonde você está mexendo. Mateus, epa, eu não sabia, Senhor. Se eu soubesse que era assim, eu não teria todo esse tempo usurpado esse povo, roubado esse povo, corrompido esse povo. Aí Jesus disse: então, segue. Segue. Aí a pessoa, ela está vivendo uma vida no pecado. Aí Jesus chama ela: segue, deixa o pecado e segue. Aí a pessoa fica assim: eu sei porque esses dias eu vivi isso dentro da minha casa. Você vai falar alguma coisa relacionada à nossa vida com Deus. Ah, mas lá dentro da igreja, oh, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, com quem está fazendo, não deixa de fazer, cada um com a sua vida. Eu estou lá ensinando, eu estou lá pregando a palavra, se não quer obedecer, vai ter que ver com Deus. Agora você está debaixo da minha cobertura, está comendo do meu feijão, está comendo do meu arroz, vai do meu jeito. Trilha. Grande Deus. Trilha. Caça o rumo. Não quer ajeitar a vida, está tendo oportunidade. Jesus está falando: segue-me. Mas a pessoa está querendo justificar o seu erro, apontando o erro dos outros. Como que uma pessoa dessa quer mudança? Como que uma pessoa quer ter uma vida mudada, quer transformação, está prezando conversão, se na verdade, para justificar o erro dele, ele pega o erro dos outros? A mensagem está sendo ensinada. Se você parar para observar o que Deus falou aqui nessa noite, Deus falou que não tem como Ele cumprir propósito na vida de pessoas que não sabem o que querem. Deus está falando que Ele não consegue cumprir propósito na vida de pessoas que não estão salvas. E às vezes a pessoa imagina que ela só vai estar salva na hora que ela estiver lá no céu. Não. Sua salvação é gerada aqui, ó. Você tem que se considerar um vivo salvo. Porque você não sabe a hora que o seu nome vai ser chamado na fila da morte e vai fazer isso aqui, ó. Se coloca de pé. Põe na sua cabeça. Presta atenção. Presta atenção com a sua cabeça curvada. Presta atenção numa coisa. Se você está livre, Deus tem propósito na sua vida. Ele quer cumprir o propósito na sua vida. É tão claro que Neemias sabia que o povo não ia conseguir restaurar os muros se não consertasse a vida. O que Deus está falando aqui, que não tem como Deus abençoar a sua vida, não tem como Ele cumprir propósito na tua vida, não tem como Ele soprar o teu nome, não tem como Ele te colocar a viver coisas grandes, se primeiro você não aceitar, siga-me. Não tem como. Toda pessoa que fica em cima do muro e embaixo do muro, uma hora a casa cai. Observa dentro dessa igreja. Observa dentro
coisa. Deus tem o melhor. Amém. E enquanto nós estamos em cima dessa terra, nós temos que andar alinhado com Deus, porque nós temos compromissos para honrar, nós temos casa para manter, família para cuidar. Então isso não significa que só pelo fato de nós sermos uns vivos salvos, que nós não vamos correr atrás das oportunidades que Deus confirma na nossa vida. Mas isso não pode te levar para longe de Deus. Nós temos que esquadrilhar, assim como o inimigo esquadrilha os nossos caminhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque se nós se perdermos na nossa vida espiritual, o mundo físico também vai travar. Mas isso ainda não é tudo. Aonde é que você vai passar a sua eternidade se você se perder? Porque se Neemias tivesse descido do muro, ele tinha sido assassinado. Porque havia uma trama para tirar a vida dele. E o que a palavra está falando aqui é que há uma trama, é só você descer do muro que o inimigo vai te laçar. Propósito ou oportunidade? Glória a Deus. Eu vou deixar para você com direito de escolha. Propósito ou oportunidade? Eu fico no propósito. Aleluia, Deus. Glória. Deus. Está aqui a sua igreja. Está aqui o seu povo. Povo que o Senhor precisa orientar. Povo que o Senhor precisa abrir visão. Povo que o Senhor precisa esclarecer. Mostrar os perigos, Senhor. Que o Senhor não venha nos deixar pegar caminhos aonde nós venhamos se perder. Caminhos aonde possa nos levar em lugares incertos. Caminhos no qual pode nos levar fora do destino, longe do destino. Mas que o Senhor possa quebrar essas tramas pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Caminho, Senhor, que o inimigo trilhava, mas que eu tenho certeza que o Senhor, através da sua presença, orientou, abriu os olhos, que através da sua presença, o Senhor mostrou caminhos no qual o inimigo já achava que tinha trilhado, tentando nos fazer sair do propósito, tentando nos levar para longe do Senhor, tentando nos tirar da direção para que pudesse nos matar quando descêssemos do muro. Mas eu creio em nome de Jesus que nós escolhemos viver o propósito. Que o Senhor possa trazer firmamento e que as nossas raízes possam se abraçar com a rocha e que nós possamos ter firmeza na tua presença, no nome de Jesus. Você crê? Eu não sei qual é o propósito que o inimigo está te tirando. Eu não sei se ele é espiritual ou se ele é profissional. Mas não entenda que a dificuldade é porque Deus não está. Pelo contrário, o inimigo luta com o propósito de Deus. Mas seja resistente em oração, porque tudo Deus fará. Tem coisas que nós precisamos acreditar mais no poder de Deus, buscar mais Deus quando nós estamos vivendo as adversidades, porque só assim nós vamos recebendo orientação e vamos entrando por caminhos aonde o Senhor nos direciona. Quem está entendendo? Quem vai te mostrar o
Não fique esperando por pessoas. Espera em